A ideia agora é que a gente abra para um bloco de perguntas, caso a plenária tenha. Quero que quem tem interesse em fazer perguntas se manifeste aí com o crachá. Não? Ninguém? Quer? Então, temos uma inscrição. Mais alguém? Então, lá atrás. Alguém pode pregar lá o crachá para mim? Wanda aqui. Eu vi 2 pessoas, mais alguém? Não, né? Então... Wanda. Assim, eu vou tentar, que não vou fazer pergunta não, eu vou fazer uma reflexão da fala do Luiz Otávio. Eu acho que ele foi instigante para todos nós e preocupante também o que ele traz. Preocupante porque, assim, aqui nós vamos discutir, inclusive, bases conceituais. O que é que eu entendo por vigilância e o que é que eu entendo por cadastro. Porque quando eu penso em transformar o cadastro único em vigilância socioassistencial, a partir de que, levando em consideração que o cadastrador conhece o território, que ele está dentro as residências, essas famílias, mas, assim, levando em consideração que eu tenho que depurar dado, eu tenho que analisar dado, eu tenho que sistematizar dado, em que lugar estaria a vigilância nesse processo? Enquanto uma função da política de assistência social, se você disser assim, nós vamos colocar o cadastro dentro da vigilância, eu até que ficava assim, vamos pensar e repensar como isso acontece. Mas eu pegar a vigilância e transportá-la para o cadastro é algo extremamente preocupante. A gente trabalha e já vem discutindo, inclusive, em algumas questões, né? Assim, eu estou fazendo outro contraponto, gente, também da reflexão. Nós não estamos daqui, né, para refletir, né? É a mesma coisa de algumas questões que a gente já vinha pontuando, de integrar IGD Bolsa e IGD SUAS. Por exemplo, a SENAC, quase que semestralmente, capacita seus multiplicadores, né? Tem toda uma formação, tanto com quem coordena no âmbito estadual, chama os municípios para trabalhar com multiplicador da versão, enfim. É algo que, para nós, precisaria também estar acontecendo, porque o que eu coloquei, inclusive, na fala inicial, do que veio dos trabalhos de grupo, da importância de se ter hoje instituído este setor. Mas ele precisa estar qualificado para exercer. Até, assim, que equipe é essa, como é que ela funciona, quais as suas atribuições, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir bastante e amadurecer bastante, né? E, assim, mas eu vou fazer uma pergunta, de qualquer forma, que já... Você quer vir aqui na mesa para concluir, Wanda? Não tem outro. Não desliguei, não. O Luiz Otávio, ele trouxe também um dado que eu fiquei intrigada, sabe, Luiz Otávio? Quando você falou da questão que os estados têm recursos que poderia melhor aproveitar. Ó, o pessoal da organização já pode anotar para glosar o pagamento do som, tá? Wanda, vem aqui à mesa para você concluir, por favor. Tem aqui, ó. E eu fiquei curiosa para saber como isso pode acontecer, porque se os estados... Uma das suas funções principais, eu coloquei aqui, é o apoio técnico e o assessoramento aos municípios. Ainda temos estados que, isso também não é uma novidade, que ainda não tem esse setor instituído. E esse setor instituído no âmbito estadual daria, inclusive, condições de intensificar e de melhorar tanto o planejamento dessas ações como o acompanhamento aos municípios.
Então, como que seria isso quando você fala que poderia estar melhor utilizando esses recursos para essa função? A próxima é a Carmen, eu vou pedir para ela vir aqui à frente. Será que dá para... Não? Vem aqui, por favor. Não. Uma honra sentar aqui ao lado do Luiz Otávio e da moça, é o seu nome. Eu só queria enfatizar o seguinte, sobre a questão do cadastro único, eu queria uma indagação apenas, né? Esse ano a gente traz como novidade a questão do BPC dentro da base como algo obrigatório para as famílias. Só que, ao mesmo tempo que eu trago isso como via decreto, como uma obrigatoriedade para os municípios todos se organizarem, eu deixo à margem, ou não explico, ou não transpareço, de fato, o entendimento que as bases têm sobre o conceito de família. A lógica do cadastro único vê a família de uma forma, a lógica do BPC vê de uma outra forma. Então, é algo que não se completam e que, ao mesmo tempo, conflita a própria família no seu cadastro e inserção dentro da base do cadastro único. E aí é uma pergunta que eu faço, infelizmente, a que palestrou saiu, mas eu acho que o Luiz Otávio pode ajudar nesse sentido. A outra é a reflexão quase que filosófica que o Luiz Otávio traz sobre vigilância, né, Luiz Otávio? Essa pergunta, o que é vigilância socioassistencial, é uma pergunta quase que diária que a gente faz, quem é que atua, né, nesse processo todo, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, que talvez o CRAS ou o CREA ou os atores da assistência também desempenham vigilância, eu posso concordar, mas quem está na execução, ou melhor, né, quem está nesse meio da questão da vigilância, talvez tenha um olhar diferenciado, porque acaba que, forçosamente, esse indivíduo ou esse profissional, ele precisa transitar por toda a política, inclusive transitar pelas políticas públicas sociais, para entender e fazer a vigilância, né? O que recai sobre esse profissional uma carga maior ou uma complexidade maior, né? E talvez a gente não tenha, de fato, tão cedo um conceito fechado para a vigilância, porque, ao mesmo tempo em que ela vem como objetivo dentro da questão do SUAS, ela não fecha e ela não tem a prioridade como tem as proteções. Infelizmente, e aí a gente vê isso pelas estatísticas, nem todos os municípios têm vigilância implantado e os que têm, nem todos são prioridade para os seus municípios. Tá, obrigada. O próximo é o Cleiton Ferreira, também preciso que venha aqui à frente. Não está. Agora está. Boa tarde a todos, a todas. Sou Cleiton Ferreira, sou presidente do COEGEMAS do Maranhão e fiquei muito feliz em estar participando desse encontro no momento que nosso Estado também está com essa implantação da vigilância socioassistencial, dando apoio aos municípios. Inclusive, agora no final do mês, iremos fazer um encontro Estado, né, com os municípios falando sobre essa questão da vigilância, né? E eu penso que, como o Luiz Otávio falou, precisamos repensar o que é essa vigilância que a gente está fazendo. E eu lembro de 3 palavrinhas que eu aprendi desde a minha mocidade, que era o ver, julgar e o agir, né? Muitos de vocês têm essa teoria na caminhada de vocês. O ver, essa questão do diagnóstico, desses dados, né? O julgar, que é a gente analisar esses dados, e o agir. A gente precisa urgentemente implantar as vigilâncias nos municípios. Urgentemente, porque a vigilância ela vai dar qualidade de política pública. O gestor, o prefeito,
o governador ele vai ver a política de assistência social como política pública, porque vai chegar os dados, os indicadores reais. Então, vai deixar de... Às vezes, só nós, gestores e técnicos e conselheiros, vemos nossa política de assistência social como política pública. Quando a gente institucionalizar a vigilância, os gestores políticos verão como política pública. E aí até o orçamento vai melhorar, porque vai ver onde é o território que precisa fazer esse tipo de política pública, vai ver que existem indicadores que precisam melhorar, outros que melhoraram, e aí ele vai usar a política para ganhar também, inclusive com isso. Então, eu acho que a gente tem que vender esse peixe para os nossos municípios, para os nossos prefeitos, para os nossos governadores. Obrigada. Eu recebi 3 inscrições, encerrando assim o bloco de perguntas. Luiz, por favor. A Wanda quer complementar? Tá. Desculpa, é mais assim, a fala da companheira que falou aqui de BPC, eu, inclusive, na hora que Denise estava falando, me preocupa muito quando você diz assim, o BPC não está aí como um dos programas com os quais nós trabalhamos. BPC não é programa. BPC, todos nós aqui sabemos. Eu acho que, às vezes, até como você se reporta, porque até por conta do próprio histórico da Senac de trabalhar com programas. Mas isso é preocupante do ponto de vista nosso, porque é um benefício socioassistencial, que está com a Previdência, né, com o INSS. No momento em que se discute a reforma da Previdência, se discute todo um processo de revisão para o acesso e para a manutenção do benefício. Era só para fazer essa pontuação. Bom, fazer alguns comentários, né? Primeiro, vou relembrar o Chacrinha, né, que falava eu vim aqui para confundir, né? Então, é claro que parte das questões que eu trouxe para cá, né, eu tenho já alguma tendência a pensar de uma determinada forma, né? Mas, sobre várias questões, eu também tenho muitas dúvidas ainda, mas, de certa forma, assim, eu tenho a convicção de que não são respostas óbvias, né? E que são questionamentos, talvez, de um novo momento de formulação que a gente precisa ter dentro da vigilância. Eu acho que a gente precisa, de fato, não interromper o processo de formulação da vigilância. E, para isso, a gente tem que estar se questionando. Mas, dentro das minhas provocações, eu acho que a Wanda entendeu bem o espírito, né? Porque eu concordo contigo, Wanda. Eu também confesso que eu vejo com mais facilidade o cadastro dentro da vigilância do que vice-versa, né? Mas aí é só mais uma provocação também, né? Agora, por outro lado, né, agora, como é que a gente morde e assopra, né? Agora eu vou pedir emprego lá na Senac. Ó, quer ver uma outra ação que, para mim, é claramente uma atividade de vigilância, né? Nós estávamos aqui na mesa com o Eduardo, que é o diretor do DECOM. Acompanhamento de condicionalidade, né? Acompanhamento de condicionalidade, para mim, tem tudo a ver com conceitualmente, com uma ação de vigilância socioassistencial, né? Ou seja, você está identificando, né, uma situação que é de vulnerabilização, né, ao mesmo tempo, essa identificação permite também uma antecipação de ações, então ela tem um caráter, de certa forma, preventivo em relação a um agravamento de vulnerabilidades, né? E tem um outro ponto que
o acompanhamento de condicionalidades, ele não é um meio. O acompanhamento de condicionalidades, ele é um fim em si, né? Ele pode até servir como meio para alguma outra coisa, mas ele em si, ele é um fim, né? Então, tem várias coisas que a gente pode realmente aprender com o Cadastro Único e com o programa Bolsa Família, né? Bom, questão trazida pela Carmen, né? Bom que você veio, Carmen, não tinha visto o seu nome na lista de inscrições, até comentei com o pessoal lá da coordenação, né? Essa questão dos conceitos de família diferentes do Cadastro Único e do BPC, né? Isto tem, é claro, cada um tem uma história por trás, né? Hoje, né, é talvez possível, né, bastante provável até, que a gente caminhe para uma alteração mesmo do conceito de família do BPC, né? Isto altera individualmente algumas situações? Claro que sim, né? Mas se você pensa no conjunto, e há estudos já passados em relação a isso, de que não há um efeito significativo do ponto de vista global. Então, você dizer que a mudança, uma eventual mudança no conceito de família, ela não tem um impacto financeiro para a União, né? Então, caso isso venha a acontecer, tudo bem, a gente pode ser a favor ou pode ser contra, tá? Não tem nenhum problema que sejam contra, não. Mas eu acho importante a gente compreender que, caso isso venha a acontecer, isso está muito mais relacionado, né, a uma questão de operacionalização do benefício do que com uma ação de redução de gastos do governo federal, né? Então, agora, o cadastramento dos beneficiários do BPC no CAD, em si, ele é extremamente positivo, né? Nós, no decreto lá do CAD Único, lá no início, excluía, né, toda a questão dos cadastros previdenciários do Cadastro Único, e como o BPC, até hoje, a sua operacionalização está lá no INSS, ficou de fora, né? Mas foi uma discussão também de 10 anos, né? Todo mundo que está há mais tempo sabe o quanto nós sempre achamos importante isso. Agora, nós vamos ter que dar aquele passo também que eu falei, que é dar identificação para a ação, né? E nós temos hoje 2,3 milhões de pessoas com deficiência no BPC. São pessoas que têm uma vulnerabilidade de renda, porque senão não receberiam o benefício, agravada por uma vulnerabilidade em decorrência da deficiência física ou intelectual, né? Então, como nós podemos não alcançar de forma maciça essa população por meio dos nossos serviços, né? Eu acho que a gente também tem que aproveitar este momento para que o processo de cadastramento dessa população não seja, mais uma vez, um mero cadastramento, né? Como a gente viu acontecer em muitos casos no BPC Escola, né? É claro que teve município que fez um trabalho super bacana, tanto que, em âmbito nacional, teve um efeito de aumento da matrícula dessas crianças, mas a gente sabe que também, em vários municípios,
foram lá, aplicaram um questionário, né, e acabou ali a ação, né? Então, que a gente não faça, que a gente não repita esse erro de se limitar, né, à inclusão no cadastro e achar que com isso o trabalho está feito, né? Bom, Cleiton do Cogemas, né, trouxe algumas reflexões, algumas outras reflexões da Carmen também, que eu acho que são compartilhamentos, né, de opiniões, né, que nós congregamos aqui, né, e esperamos que, de alguma forma, a realização do encontro nos ajude, né, a fortalecer esse processo de implantação da vigilância nos estados e municípios. Faltou um ponto que a Wanda tinha colocado também, que era a questão de como explicar melhor essa história de juntar os recursos em âmbito estadual, né? Eu realmente conheço alguns estados, né, que há equipes, né, de gestão do cadastro em âmbito estadual, né, que conseguem realizar diagnósticos, que mexem com dados, que não necessariamente têm um bom conhecimento dos nossos serviços, né? Então, acho que as coisas poderiam se completar um pouco mais, tá? Eu acho que, de um lado, às vezes você tem áreas de vigilância que têm um conhecimento do ponto de vista dos nossos serviços, do ponto de vista da política de assistência, mas que não tem, às vezes, domínio técnico de algumas outras atividades que são necessárias para a vigilância. E, quando você vai para a equipe do cadastro, você, às vezes, tem o contrário. Você vai ter pessoas que têm uma boa formação, às vezes, de gestão e também técnicos com capacidades de mexer em base de dados, de fazer mapas, de fazer diagnóstico, mas que não têm um conhecimento da política, né? E aí você fica lá na vigilância, dizendo, não, eu preciso aqui de ter um estatístico. E aí, do lado ali, você tem um cara lá no cadastro que puxa todas as estatísticas do cadastro e tal, não sei o quê. Então, e não raro também fica uma guerrinha, uma disputa, né, entre a área de cadastro e bolsa e a área da vigilância, né, porque às vezes o secretário pede uma informação e a área do cadastro e bolsa que vai levar essa informação, porque o pessoal da vigilância não... Então, era nesse sentido, né? E, embora dos recursos financeiros, também a gente subaproveita os recursos do IGD Bolsa, porque a gente também, às vezes, imagina uma separação muito mais radical do que existe, ou fica com medo, né? Não é que a gente imagina, a gente fica com medo, né, de achar, não, isso não tem a ver com o cadastro, ou isso não tem a ver com o Bolsa. Hoje em dia, sinceramente, dentro do SUAS hoje, é muito difícil você dizer que alguma coisa do SUAS não está, em alguma medida, relacionado com o cadastro, com o Bolsa, sabe? Então, a fundamentação para a utilização desses recursos num leque de atividades talvez mais amplo, eu acho que ela é viável, né? Bom, queria agradecer a paciência de vocês, agradecer a coordenadora da mesa, agradecer a Senarc também pela participação. Denise teve que se ausentar um pouco mais cedo, mas, de qualquer forma, quero aqui registrar o agradecimento também à Senarc pela participação nesta mesa. Obrigada, Luiz. Eu vejo que a primeira mesa do encontro, ela cumpriu seu objetivo, que é de provocar vocês aí para os próximos 2 dias. E aí, antes de encerrar a mesa, eu queria passar a palavra para o Ricardo, que é do Departamento de Benefícios Assistenciais, que pediu para fazer esclarecimento.
É só sobre o ponto, acho que ficou em aberto, sobre o conceito do BPC e do cadastro, no preenchimento do cadastro. O preenchimento do cadastro ele é feito pelo conceito do cadastro, tá? Não tem nenhuma... o beneficiário do BPC, quando for fazer o seu cadastramento, a família dele é a família do cadastro único, feita no conceito do cadastro único, tá ok? É só porque tinha ficado essa ambiguidade aqui, só para esclarecer. Obrigado. Ok, nós registramos e agradecemos a presença da deputada e secretária municipal de Ação Social de Salvador, deputada Eronildes Vasconcelos Carvalho Tcheron, e em seu nome agradecemos a todos os secretários presentes.